O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, informou ontem, no domingo, dia 21, que desistiu de concorrer à reeleição para a presidência dos Estados Unidos. Ele disse assim no Twitter, meus companheiros democratas, eu decidi não aceitar a nomeação e concentrar todas as minhas energias em meus deveres como presidente pelo restante do meu mandato. A minha primeira decisão como indicado pelo partido em 2020 foi escolher Kamala Harris como minha vice-presidente, e foi a melhor decisão que eu tomei. Hoje, quero oferecer meu total apoio e endosso para que Kamala seja indicada do nosso partido esse ano. Democratas, é hora de nos unirmos e derrotar Trump. Vamos fazer isso. Detalhe, o Biden, ele tá desistindo há menos de 4 meses do dia das eleições, que está marcada para o dia 5 de novembro. O Partido Democrata agora vai começar uma corrida contra o tempo para montar uma nova chapa. E entre nós, ele estava muito cansadinho, né? Ele dava umas vaciladas nos discursos ali, né? Às vezes você via ele falando, ele chamou o Zelensky de Putin, cara. Ele chamou o cara do principal inimigo dele, o pessoal que estava destruindo todas as terras ali. Ele caía sozinho, tropeçava. Ele tá muito velhinho, não inferiorizando ele. O cara é presidente dos Estados Unidos, a posição mais poderosa do planeta. O cara chegou lá, ele tem o mérito dele, mas assim, ele tá velhinho. Pô, o cara tem 81 anos. Onde você vai estar com 81 anos? Antes da gente entender quem vai substituir o Biden, o que vai acontecer com o seu bolso se o Trump ganhar as eleições, o que aparentemente é o cenário mais provável hoje, o que vai acontecer com o seu bolso caso os democratas ganhem as eleições e como tudo isso impacta a economia brasileira. Antes de mais nada, clica no botão de like aqui embaixo. Isso é muito importante, galera. A gente tá junto há muitos anos aqui. E se inscreva no canal. Quem vai substituir o Joe Biden? Tá rolando muita especulação sobre os possíveis candidatos à eleição americana. Os principais nomes, lembrando que eles são todos democratas. Kamala Harris, que é a atual vice-presidente, vice president dos United States. Ela é conhecida pelo trabalho dela em direito civil, saúde, justiça criminal. E ela foi a primeira mulher, primeira afro-americana e primeira sul-asiática a ocupar o cargo de vice-presidente. Então tem um quê ali de, igual quando foi na época do Obama, né? Nossa, uma novidade, isso nunca aconteceu antes. Vencer, representar algo novo. Aí tem o Gavin Newsom, governador da Califórnia. Ele é reconhecido pelas políticas progressistas. Cara, eu fui pra Califórnia lá, não tá melhor do que tava no passado, sinceramente. E os impostos ali, tem um monte de gente rica saindo da Califórnia. Não é porque são ricas, é porque estão seguindo uma política de impostos ali que vem assustando um pouco a galera. Incluindo a expansão de cuidados de saúde e ações climáticas. E pela gestão também da pandemia do Covid-19, que aparentemente teve um bom resultado. Tem a Gretchen Whitmer, que é a governadora de Michigan. E ela ganhou destaque nacional pela liderança dela durante a pandemia e por enfrentar desafios políticos que foram significativos no estado que é crucial para as eleições. Tem o J.B. Pritzker, que é governador de Illinois. Ele é conhecido também pelas políticas progressistas e investimentos em infraestrutura e educação, além de ser um bilionário que tem financiado muitas das próprias campanhas. Tem o Dean Phillips, ou seja, a pessoa às vezes acha que para ser progressista ou para ser mais de esquerda, geralmente você não tem grana. Esse cara é bilionário. Deputado de Minnesota, ele é empresário e ele é político. E ele defende a reforma política e a transparência no governo. Tem o Sherrod Brown, que é o senador por Ohio, conhecido pelo foco em políticas trabalhistas e defesa dos direitos dos trabalhadores. Tem uma reputação de lutar pela justiça social. Mas, a mais cotada para assumir essa bucha, de fato, é a vice do Biden, que é a Kamala Harris, né? Mas ninguém sabe ao certo quem vai ser o candidato. Inclusive, depois do anúncio da desistência de Biden, o Trump disse para a CNN que acha que vai ser mais fácil derrotar a Kamala nas eleições do que derrotar o próprio Biden. Eu não duvido, sinceramente. Mas por mais que ela seja o nome mais cotado, tem uma pessoa que, segundo as pesquisas, seria a única capaz de derrotar Trump. Michelle Obama. A ex-primeira-dama teria 50% das intenções de votos. Não, essa daqui a briga seria boa. Seria boa, de verdade. Contra 39% do Trump. Mas ela negou o interesse à candidatura, né? Porque imagina, né? Ela viveu muito tempo ali do lado do Obama e ela era muito ativa. Ela não era uma primeira-dama que ficava paradinha, ela era muito ativa. Ela sabe o tamanho da responsabilidade e o que é perseguição ali quando você tá nesse grau de poder, né? Então, a própria diretora da comunicação da Michelle, que é a Crystal Carson, ela disse o seguinte: como a ex-primeira-dama já expressou várias vezes ao longo dos últimos anos, ela não vai concorrer à presidência. Ela apoia o presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris na campanha à reeleição. E a gente fica aguardando os próximos capítulos, mas eu vou te falar, para aquele livrão que ela escreveu, seria um bom fechamento, uma adição àquele grande livro dela, né? Cara, ela veio de baixo, conquistou um monte de coisa, foi muito interessante. Imagina se ela terminasse como presidenta dos Estados
Estados Unidos. Vi uma série sobre qual que é aquela série, da Netflix, animal aquela série. House of Cards, uma das melhores séries que eu já assisti. E aí tem a moça lá no poder, aquela atriz sensacional, muito legal, cara. Olha a história se repetindo. Quem tem mais chances de ganhar as eleições? Tem uma plataforma chamada de Polymarket e ela faz previsões descentralizadas, onde os usuários podem apostar em eventos futuros como resultado da eleição presidencial de 2024 utilizando criptomoedas. E as previsões estão assim: Trump, 64% de chance de ganhar. Bet yes. 64. Bet no. 37. Aí você tem a Kamala Harris. Caraca, tem 40 milhões de dólares em aposta aqui pro Trump. Na boa, a não ser que venha uma Michelle Obama, Kamala Harris não tem como. Biden saiu fora. Easy money. Gente, lembra, é uma brincadeira, não é um investimento. Só pra vocês não confundir as coisas aí. O pessoal pega uns recortes depois e fala: aí, ele falou de bet. É uma brincadeira que eu faria pra me divertir. Aliás, eu vou fazer. Vou postar nos stories depois. E Other Democrat Politician, 3%. Que loucura isso aqui. Vai dar Trump, né? Comenta aqui embaixo. Quem você acha que vai ganhar as eleições? O Trump, Kamala, Michelle ou outro candidato? O que vai acontecer com o seu bolso se o Trump ou os democratas ganharem as eleições? Ao invés de ficar dando chute aqui sobre o que pode acontecer com a bolsa, com o dólar, eu quero te trazer 3 pontos. O que aconteceu com a bolsa americana nos últimos presidentes? Quando o presidente era democrata e o Congresso era democrata, rentabilidade na bolsa 8,72% ao ano. Com o Congresso dividido, 15,7% ao ano. Com o Congresso republicano, 14,5% ao ano. Republicano, assim, os republicanos é o lado do Trump, democratas é o lado do Biden. Que seria, não é exatamente isso, mas é como se fosse assim, o republicano é um pouco mais um lado direita e o democrata é um lado um pouco mais esquerda, por mais que não seja exatamente isso, mas só para você ilustrar aí na sua cabeça. Quando o presidente é republicano, ou seja, um pouquinho mais de direita, com o Congresso democrata, uma oposição, 1% ao ano de rentabilidade na bolsa, com o Congresso dividido 12,2%, com o Congresso republicano 11,7%. Então, o melhor dos mundos historicamente, presidente democrata e Congresso dividido. Pior dos mundos, presidente republicano e Congresso democrata. Hoje o Congresso é, em sua grande maioria, democrata, com o presidente democrata. As eleições do Congresso são junto com as eleições presidenciais, que vai ser em novembro, e se o Trump for eleito republicano, mas o Congresso for democrata, a gente vai estar na pior estatística possível. E eu tenho a minha opinião aqui sobre o que eu acho dos preços da bolsa lá fora e do que aconteceu com o dólar recentemente, mas eu vou deixar isso para outro vídeo. Por outro lado, desde 1929, só 3 presidentes tiveram retornos negativos para o S&P 500 numa base anualizada ao longo dos últimos mandatos. Hoover, Nixon e Bush. George Bush. O retorno médio anualizado para o mandato de um presidente, ele é de mais de 9,5%, de 1929 até 2023. A primeira coisa que a gente queria falar no começo era o que acontece com a bolsa americana historicamente. A resposta é, historicamente, a bolsa americana no longo prazo sempre subiu. Então, se você for ver aqui, ó, o último mandato, Biden, cara, a bolsa explodiu. Então, Biden, supondo que a bolsa não mude, até lá ele vai falar, olha, no meu mandato a bolsa explodiu, passamos por uma crise ali, mas explodiu. Só que, quando a gente olha também pro Trump, ele também pode falar que a bolsa explodiu, e quando a gente olha pro Obama, ele pode falar isso mais ainda. Já o Bush, enfim, pegou uma crise severa, né, de 2008, e aí ele não vai poder falar isso. Mas, cara, quando você olha pro gráfico da bolsa americana, é muito interessante. Vamos falar de Bitcoin. Como a gente sabe, o Trump, estatisticamente, tem muito mais chance de ser eleito presidente dos Estados Unidos, e desde que ele iniciou a campanha dele à presidência dos Estados Unidos, ele tem se mostrado um grande defensor das criptomoedas. Tem rumores por aí de que os Estados Unidos, caso eleito, compraria Bitcoin para manter o Bitcoin como reserva internacional. Algo que o país já faz com o ouro há séculos. Pensa na seguinte lógica. Se os Estados Unidos faz isso, outros países vão seguir. Se muitos países fazem, aumenta-se a demanda. Aumenta a demanda para uma oferta limitada, preço sobe, mas isso são apenas rumores. Agora, um ponto que prova isso é a escolha do vice, o James David Vance. Em 2022, durante a campanha para o cargo de senador, empresas do mercado cripto financiaram os anúncios desse moço. Nesse ano de 2022, ele compartilhou as informações de patrimônio e revelou que ele tinha entre 100 mil e 250 mil dólares investidos em Bitcoin. Não é lá aquelas coisas, mas é um bom dinheirinho, né? Maiores apoiadores do Trump. Talvez você não conheça todos os apoiadores aqui, né? Mas você com certeza conhece o Elon Musk. O Elon Musk, ele declara o apoio dele ao Trump, e especialmente depois da tentativa de assassinato ali, que aliás
Aliás, eu vi muita gente depois disso apoiando ele. Isso daqui valeria um vídeo, né, uma análise só sobre o que aconteceu ali no momento daquela bala. É que eu não sei se ele não seria eleito, porque ele já estava indo muito bem, mas aquilo garantiu ou aumentou as chances drasticamente da eleição do Trump. O cara tomou o tiro e sobreviveu. Foi histórico aquilo lá. Enfim, vamos voltar para as doações. Como que vai funcionar? As doações individuais de campanha nos Estados Unidos, elas são limitadas a $3.300 por pessoa, mas tem um sistema de financiamento de campanhas que permite que os mega doadores políticos contribuam para fundos conhecidos como comitês de ação política, que são chamados de PAC. Eles apoiam os candidatos. As doações do Musk vão ser direcionadas para um grupo político chamado America PAC, porque o Musk e outros empresários estão apoiando Trump. Os apoiadores do Trump, do Vale do Silício, estão apostando que o ex-presidente vai reduzir a carga tributária, o que significa mais dinheiro para eles e para as empresas. Muitos deles estão desesperados para evitar um plano do Biden de tributar ganhos de capital não realizados em 25% para indivíduos cuja riqueza ultrapassa $100 milhões. Como as eleições americanas impactam a economia brasileira? Eu vou separar em 4 impactos. Primeiro, comércio exterior. A eleição de um presidente com postura protecionista, que é o caso do Trump, pode resultar em barreiras comerciais. O efeito na bolsa é: as empresas exportadoras de commodities, como soja e petróleo, podem ser negativamente impactadas. As empresas afetadas aqui no Brasil, por exemplo, Vale do Rio Doce, Petrobras, Suzano. Quando a gente olha para o valor do dólar, qual que é o impacto? O Trump defende maiores tarifas para importação de produtos dos Estados Unidos. Isso pode ser visto como um possível impulsionador do dólar. Sem falar que o Trump vem prometendo um fiscal mais frouxo e menos impostos. Logo, se as contas públicas dos Estados Unidos piorarem, o provável é que os juros permaneçam mais altos, que tende a levar o fluxo de capital para os Estados Unidos e a fortalecer o dólar. Qual que é o efeito na bolsa? As empresas exportadoras podem ser impactadas positivamente. Então a gente tem um impacto que antes era ruim, agora tem um impacto que pode ser bom para essas empresas. Vale, Suzano, Klabin, WEG, Embraer. E aí você tem as políticas ambientais e energéticas. Caso os democratas vençam, eles têm uma agenda voltada para a sustentabilidade e redução das emissões de carbono, que vão incentivar energias renováveis. Isso pode beneficiar o Brasil, que tem uma matriz energética limpa e um grande potencial em energia eólica e solar. Porém, se realmente acontecer mudanças na política energética dos Estados Unidos, isso também pode afetar os preços do petróleo e pode impactar diretamente a Petrobras e o setor de energia brasileiro. Qual que é o efeito na bolsa? Empresas de energia renovável podem ser beneficiadas, enquanto empresas do setor de petróleo podem ser impactadas. Que empresas podem ser impactadas? Alupar, Aeres, AES Brasil, Eletrobras, CEMIG e Petrobras. Quando a gente olha para a inflação e renda fixa, qual que pode ser o impacto aqui? Se tiver corte de imposto para super ricos, as empresas e a desregulamentação, isso aqui é a receita perfeita para a bolsa americana subir, mas também para a maior inflação. Isso é prejudicial para o Brasil, porque juros mais altos nos Estados Unidos vão dificultar a entrada de capital estrangeiro aqui. E se não entra dinheiro aqui, o dólar sobe e a inflação sobe também. Como resultado, o Brasil pode ser obrigado a manter a Selic alta por mais tempo para controlar a inflação interna. Qual que é o efeito na renda fixa? A renda fixa brasileira pode se tornar atrativa e ficar alta por mais tempo do que a gente imaginava. Lembrando, tendências são apenas pistas, ou não uma rota. Me deixa aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer com a Bolsa Americana e com as ações do Ibovespa. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau.